Querido Mestre Jesus, amigo divino, luz de Deus para as nossas vidas. Agradecemos, Senhor, este encontro, esta reunião entre amigos, para o estudo desta doutrina que é luz para as nossas vidas. Pedimos, Mestre, que nos abençoe, que abençoe nossos lares, que abençoe, Senhor, nossos familiares, que possamos receber, Senhor, do alto, a luz que nos traz a paz, as bênçãos da saúde e do equilíbrio. Que possamos, Senhor, ter conosco nossos benfeitores espirituais. Nestes momentos, possamos nos sentir envolvidos no carinho que eles têm por cada um de nós. Permita-nos, Mestre, aprender a ouvi-los, a sentir as intuições, a sentir, Senhor, estas presenças queridas que orientam, que querem o nosso bem. Nós agradecemos, Senhor, a oportunidade do aprendizado espírita, a olharmos nossas vidas, compreendendo que somos filhos de Deus, que somos eternos, que viemos a este mundo buscar o nosso crescimento, que vivemos em família, que temos amigos, que tudo é bênção de Deus, nosso Pai, para que possamos avançar, progredir e voltar para a nossa casa. Nós, Senhor, pedimos que abençoe o nosso estudo, que possamos compreender cada vez mais os verdadeiros objetivos da nossa existência e aproveitar cada oportunidade que o Senhor nos oferece. Fica conosco, Senhor, nos abençoe, nos protege, nos envolva hoje e sempre. Que assim seja. Muito bom, muito obrigado, amigos, pela presença de todos. Vamos colocar o texto. Então vamos lá, hoje nós vamos estudar o capítulo 4 do livro Vida e Sexo. O tema de hoje, ambiente doméstico. Frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Se reconhecesse nelas as a quem odiara, quiçá o ódio se lhe despertaria outra vez no íntimo. De todo modo, ele se sentiria humilhado em presença daquelas a quem houvesse ofendido. Este é um pequeno trecho do item 11, no capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Na comunhão de dois seres para a organização da família, prevalece o compromisso de assistência não só de um para com o outro, mas também para com os filhos que procedem do laço afetivo. Não possuímos ainda na Terra institutos destinados à preparação da paternidade e da maternidade responsáveis. A evolução e o aprimoramento das ciências psicológicas de hoje, porém, garantir-nos-ão no futuro semelhante evento. Identifiquemos no lar a escola viva da alma.
O espírito, quando retorna ao plano físico, vê nos pais as primeiras imagens de Deus e da vida. Na tépida estrutura do ninho doméstico, germinam-lhe no ser os primeiros pensamentos e as primeiras esperanças. Não lhe será, contudo, tão fácil seguir adiante com os ideais da meninice, de vez que, habitualmente, a equipe familiar se aglutina segundo os desastres sentimentais das existências passadas, debitando-se-lhe aos componentes os distúrbios da afeição possessiva, a se traduzirem por ternura descontrolada e ódio manifesto, ou simpatia e aversão simultâneas. Pais imaturos, do ponto de vista espiritual, comumente se infantilizam no tempo exato do trabalho mais grave que lhes compete, no setor educativo. E, ao invés de guiarem os pequeninos com segurança para o êxito em seu novo desenvolvimento no estágio da reencarnação, embaraçam-lhes os problemas, ora tratando as crianças como se fossem adultos, ou tratando os filhos adultos como se fossem crianças. Estabelecido o desequilíbrio, irrompem os conflitos de ciúme e rebeldia, narcisismo e crueldade, que asfixiam as plantas da compreensão e da alegria na gleba caseira, transformando-a em espinheiral magnético de vibrações contraditórias, no qual os enigmas emocionais trazidos do pretérito adquirem feição quase insolúvel. Decorre daí a importância dos conhecimentos alusivos à reencarnação, nas bases da família, com pleno exercício da lei do amor nos recessos do lar, para que o lar não se converta, de bendita escola que é, em pouso neurótico, albergando moléstias mentais dificilmente reversíveis. Emmanuel. Juntinho. Tá certo. Ok. Deixa eu Isso. Tudo bom, muito obrigado, Giovana, obrigado a todos. O assunto primeiro, né, nós temos que reconhecer que Emmanuel consegue sintetizar algo tão complexo em tão poucas palavras, né? O problema é desenosar tudo isso, né? Porque não é simples. Então, nós não temos, talvez, muitas opções, né, a não ser nos focarmos em alguns elementos para irmos extraindo daí aquilo que nós formos capazes. Nós voltamos ao mundo, né, pela reencarnação, e como diz o texto do Evangelho segundo o Espiritismo, nós voltamos com aqueles que nos são afetos e desafetos do passado, e normalmente com aqueles que nós estruturamos um trabalho de resgate, de expiação, de prova, ou mesmo, né, projetos de construção, de progresso comum, por exemplo. As famílias, né, se formam por razões muito diversas, muito variadas. O problema é que, justamente por voltarmos à cena terrestre no quadro de relações que já vivenciamos, isto pode tornar-se, né, um problema. Porque aí nós poderíamos dizer, mas por que isso então, né? Bom, porque não tem sentido nenhum você voltar no meio de pessoas com quem você não tem relação nenhuma, né? Por que que elas nos receberiam? Por que nasceríamos numa família com quem não temos nada a ver? Então, nós voltamos ao teatro do mundo em diferentes roupagens, mas no contexto de pessoas, né? Na proximidade de pessoas com quem nós temos ligações, compromissos. E aí nasce a criança, né? Ela muitas vezes vai
ela vem com projetos de melhoria, de crescimento, mas ela nasce no meio de uma realidade, de pessoas que já estão ali, que têm um grau de maturidade muitas vezes ainda insuficiente e que vão agir de uma maneira, muitas vezes, a não favorecer, né, o melhor que pode sair daquela situação. Por exemplo, em toda situação de vida, existem sempre as escolhas que são as melhores. Mas nem sempre as pessoas são capazes de fazer essas escolhas. Então, Emmanuel, ele vai nos dar nesse texto, né, alguns indícios bastante claros, né? Por exemplo, quando ele diz, se nós colocarmos aqui, né, o espírito, quando retorna ao plano físico, vê nos pais as primeiras imagens de Deus e da vida. Na tépida estrutura do ninho doméstico, germinam-lhe no ser os primeiros pensamentos e as primeiras esperanças. Toda criatura veio a esse mundo, né, buscando, toda criança é uma promessa, é um projeto, né? Não lhe será, contudo, tão fácil seguir adiante com os ideais da meninice, de vez que habitualmente a equipe familiar se aglutina segundo os desastres sentimentais das existências passadas. Então, o quadro dos desastres, né, do passado é, estão presentes. Né? Nós nascemos em meio a pessoas que amamos, odiamos, com quem vivenciamos tragédias, histórias bonitas, histórias tristes, paixões, desequilíbrios. E muitas vezes os pais, né, diante daquela criança, daquela energia psíquica que é trazida por aquele espírito, lembramos, né, tudo é energia, tudo é indução. Por exemplo, uma pessoa que se aproxima de nós, ela é um campo energético. E ela, vamos dizer que se ela for negativa, ela induz, né? Psiquicamente, a indução se faz, né, de maneira semelhante, não como no contrário, quando falamos da eletricidade física. Então, ela induz em nós lembranças, pensamentos. Nós não entendemos direito o que está acontecendo. Então, aquela criança, ela aparece, né, no seio da família e ela induz nos pais emoções, sentimentos. É, nós não temos as lembranças do que vivenciamos, mas aquelas vivências nos influenciam hoje. Então, se não houver equilíbrio, se nós não, por isso que Emmanuel fala, né, que o conhecimento da reencarnação é essencial para trazer equilíbrio a essas situações. Porque se não houver da nossa parte o equilíbrio necessário, o que é que vai acontecer, né? Vai acontecer aquilo que Emmanuel diz na sequência, né? Essas existências, né? Os desastres sentimentais das existências passadas, debitando-se-lhes aos componentes, né? Aos membros do grupo, os distúrbios da afeição possessiva, a se traduzirem por ternura descontrolada e ódio manifesto, né? Ou simpatia e aversão simultâneas. Então, são aqueles casos de amor e ódio que vemos, né? É, que fazem parte de muitas famílias, né? Justamente porque a criança surge num contexto em que ainda não há, né, nada, nem dela, nem dos pais, a maturidade necessária para lidar com a situação. E aí ele vai dizer, né, pais imaturos, do ponto de vista espiritual, comumente se infantilizam, mas eles se infantilizam quando? No tempo exato do trabalho mais grave que lhes compete. É um dos mais importantes, né? Então, qual é esse momento? Bom, é o momento em que você deveria ter maturidade para dizer não e manter o não, explicar o não,
Esse é o momento em que você deveria ter a firmeza de colocar as coisas nos trilhos, de educar, de organizar as coisas, né? E nesse momento, muitas vezes, manifesta-se, né, no psiquismo dos pais aquela mesma atitude, né, de infantilidade, que os leva, né, a uma situação de incapacidade diante daquela situação. Então, isso se manifesta no tempo exato do trabalho mais grave que lhes compete, no setor educativo. E ao invés de guiarem os pequeninos com segurança para o êxito em seu novo desenvolvimento no estágio da reencarnação, complicam-lhes os problemas, ora tratando as crianças como se fossem adultos, ou tratando os filhos adultos como se fossem crianças. E uma vez que esses desequilíbrios começam a se manifestar pela imaturidade, né, diante daquela situação, pelos desequilíbrios afetivos, pelas emoções descontroladas de amor e ódio, de simpatia e antipatia, um barco que não tem rumo, uma casa em que ninguém sabe quem manda, quem controla o que. Bom, aí se estabelece uma situação de desastre, né, em que se perde a possibilidade, né, de se estabelecer, de aproveitar daquela situação, né, que é a constituição de uma família, para extrair dela o máximo possível dentro das condições que estão ali, né? Não, as pessoas têm a maturidade que têm, têm a vivência que têm, trazem as emoções que trazem, mas com o conhecimento da reencarnação, nós sabemos que estamos lidando com espíritos, né? Então, não são crianças. E os pais não são necessariamente adultos, né? Porque não têm, às vezes, a maturidade espiritual que deveriam ter como um adulto. Mas isso é o que é, né? Ninguém é culpado por ainda não ter a maturidade que deveria ter. Só que, em face da situação da família, né, um pai e uma mãe devem saber que a missão deles, né, é educar. E é aí que muitos de nós nos equivocamos, porque achamos que temos que ser amigos dos filhos, né, companheiros de brincadeiras, amigões, né? Sim, nós não precisamos ser brutos, agressivos, nada disso com um filho, né? Mas uma criança não precisa de um amigo, de um amiguinho, né? Ou de um amigo no pai, de amigos no pai e na mãe. Ele precisa de alguém que enquadre a vida, a situação e dê uma dinâmica, né, de vida para ele. Então, eu paro por aqui, mas é claro que Emmanuel nos dá indícios, né, de um quadro bastante realista, porque nós sabemos que é exatamente assim que se passa. E nosso objetivo aqui, lembro, não é, né, é, é impossível, lembro, antes de passar a palavra ao Alexandre, nosso objetivo não é condenações, julgamentos. Nós não sabemos o que se passa na vida de ninguém, não conhecemos a história de ninguém, não sabemos da trajetória das pessoas, não sabemos dos esforços que fizeram, dos fracassos que tiveram. Todos nós passamos por situações difíceis, né? É por isso que estamos no mundo de provas e expiações. O nosso objetivo é estudar para que nós possamos entender e, entendendo, possamos fazer o melhor, né? Não só por nós, mas por aqueles, né, que nós temos conosco na vida. Se não fizemos bem feito no passado, podemos fazer hoje, né? Se não fomos capazes ontem, talvez hoje nós consigamos melhorar as coisas. A vida é sempre um processo, né, de aprendizado. E nós estudamos aqui os parâmetros gerais das coisas, né? Como estes vão se aplicar à vida de cada pessoa, bom, aí nós precisaríamos sentar à parte, né, para discutir isso. E a própria pessoa tem que avaliar, né, como é que isso se aplica à vida dela. Então, sem julgamentos, né? Nosso objetivo é aprender. Alexandre?
Boa noite, gente. Mas é isso, realmente a gente não pode julgar, né? Tem coisas que a gente entende e tem outras que a gente faz errado, que a gente falha como pai, tantos outros. Só para complementar o que você estava falando, César, eu já vi isso algumas vezes, né? Os pais que são amigos, né, dos filhos. E é legal, uma parte é legal. Não pode ser só o amigo, né? Tem, assim, eu vejo que tem gente que faz tudo que o filho quer e ainda faz junto, né? Então, acaba torcendo esse sentido de hierarquia, né? É importante que o filho tenha confiança, que tenha uma amizade, mas a gente não pode esquecer o nosso papel de guiar, né? Esses espíritos aí, que são antigos, mas às vezes mais antigos que a gente. E eu vejo que quando chega no momento sério, às vezes eles não têm esse respeito da hierarquia, né? Porque trata tão como amigo que acaba perdendo essa noção de pai e filho, né? Bom, mas isso era só para complementar, não era exatamente o que eu queria falar. Eu vou voltar um pouquinho no que o César falou no começo, exatamente naquele parágrafo, né? O espírito, quando retorna ao plano físico, vê nos pais as primeiras imagens de Deus e da vida. Isso foi uma frase que me chamou muita atenção. E, como sempre, Emmanuel parece aquelas toalhinhas que você compra que são comprimidas, você vai abrindo assim, e fica aquelas toalhas de 2 metros, né? E que você leva para viagem, pode levar para viagem, que não ocupa espaço. Mas eu entendi muito bem quando ele fala que os pais são as primeiras imagens da vida, mas de Deus eu fiquei pensando, né? Mas por que Deus? Porque nós temos algo de divino, e eu fiquei pensando muito nisso, tentando achar uma boa resposta para isso, e tive a minha própria interpretação. Se por acaso eu falar alguma bobagem, sou um estagiário de espírito, então vocês me corrijam aí. Então eu fiquei pensando, né, quando a gente é bebê, na percepção de um bebê, por exemplo, o pai, a mãe, são um universo, né? Tudo que ele conhece, né? É, então acho que a criança aprende quem é Deus através da maneira que os pais tratam essa criança, né? Fiquei pensando, mas por que Emmanuel diz que todos nós somos a primeira imagem de Deus para os nossos filhos, né? Aí eu fiquei pensando, mas pera lá, se Deus é nosso pai, né? Como Deus nos trata como filhos, né? No caso, todos nós, né? Aí fiquei pensando, ele nos trata com amor, né? Com justiça, com paciência. Ele é super misericordioso, né? Ele nos deu a reencarnação aí, né? Que é coisa mais condescendente, com mais beleza do que isso, né? Nos dá a oportunidade de se consertar, de redimir nossos erros, centenas, milhares de vezes, né? Então ele também nos trata com disciplina, né? Ele não é condescendente, ele não é, ele nos protege, mas também ele não nos poupa das responsabilidades dos nossos atos, né? Ele nos dá liberdade, mas também deixa a gente viver toda essa consequência da liberdade, né? Então, estava pensando, por exemplo, um espírito que acabou de reencarnar, ele ainda possui as experiências das vidas anteriores, uma memória consciente, mas que está semi-adormecida lá, né? De uma certa maneira, é um recomeço, né? Então, essas primeiras experiências do nascimento, né? Do reencarnar, quem é esse universo, né? Através de que eles vão aprender, né? Através da pessoa que o alimenta, da pessoa que o protege, da pessoa que consola, né? Da pessoa que vai dar os limites, que vai corrigir. Então, toda essa experiência é primeiro vivida através dos pais, né? É o primeiro contato que eles têm. E se nós, pais, no caso, né, a gente consegue transmitir um pouco de segurança, um pouco de senso de justiça, né? Dar um carinho de forma de forma equilibrada, sem exageros, né? Tratar com firmeza nos momentos certos, transmitir um certo equilíbrio, isso vai influenciar como a criança enxerga a vida, né? Isso vai acabar influenciando o espírito dela, né? Então,
fiquei pensando que talvez seja por isso que Emmanuel diga que as primeiras imagens são as primeiras imagens de Deus passam pelos pais, né? Porque é através deles que as crianças começam a entender todo esse universo, começam a compreender o amor, o senso de responsabilidade. Então, todos temos esse potencial divino. Lembrei do vós sois deuses, que não é exatamente o que se diz aqui, mas de certa forma isso fala que todos nós temos um potencial divino dentro de nós, né? Que a gente tem esse potencial de desenvolver valores divinos, né? Virtudes divinas. Então acho que os pais são chamados, né, para manifestar essas qualidades no exercício da maternidade, da paternidade. Então foi um pouco essa minha reflexão da imagem de Deus, né? Somos a primeira imagem de Deus, que eu fiquei meio, nossa, mas o que quer dizer isso, né? Então é isso. Obrigado, Jim. Perfeito, obrigado, Alexandre. Temos a Júlia, depois a Yuri, depois a Giovana. Júlia? Também eu achei essa parte interessante. É engraçado que eu acho que quase todo mundo achou essa parte interessante, porque para mim já é o contrário. Quando eu era criança, eu nunca tinha entendido por que que eu via minha mãe como quase como se fosse uma deusa, né? E aí eu achei legal que o Manuel falou isso, porque eu entendi, assim, não é uma coisa só que eu sentia, né, que outras pessoas também sentem. E é aquela coisa do amor incondicional que você sente, né, aquela proteção, é uma coisa assim que todos nós, eu acho que a gente tem um pouco porque todos nós fomos criados por Deus, a gente tem alguma lembrança ainda muito distante, talvez, de como foi quando Deus nos criou, né? Então, lembra, né, eu acho que esse momento. Então, eu achei muito, muito bonito como ele colocou esse texto aqui. E a outra parte que eu achei também muito bonita foi interessante dessas instituições que, na verdade, você tem que se preparar para ser pai e mãe, porque pelo que eu sei, né, hoje em dia você tem o juizado de menores, outras coisas, mas você não tem realmente um curso que é obrigatório, assim, você um casal vai ter uma criança em breve, ou uma pessoa vai ter uma criança em breve, e não é obrigatório assim aprender como é que eu dou curso de primeiros socorros, como é que eu cuido, né, da educação, qual tipo de educação é melhor para minha criança, quais doenças que pode ter. Então, é uma coisa que alguns pais aprendem no início, antes da criança vir a nascer, mas não é uma coisa obrigatória. E isso eu achei muito interessante para ver a evolução que a gente tem no nosso planeta, né? Que é uma coisa assim que seria muito importante ter e muito bom, e tem em outros planos também, em outros planetas, mas no nosso ainda não tem, que eu acho uma pena, mas é interessante saber que existe em outros lugares, né? Bom, obrigado, Júlia. Yuri? Sí, boa noite. Estava pensando aí, você falou, César, como que não existe julgamento, não? E o que a Julia falou agora, falando que não existem, bom, Emmanuel fala que não existem escolas, não, para aqui na Terra, para aprender a ser pais, mas estava pensando assim, como essa missão para os pais educar espiritualmente os filhos, mas estava, tem uma reflexão assim, como o que acontece com esses pais que nunca receberam também um bom exemplo, não? Porque assim a gente pode dizer, como esses pais que viveram num lar violento, assim, que não aprenderam a paciência, ou não aprenderam a dialogar, vamos dizer, não tinha equilíbrio, eh, não aprenderam em casa, vamos dizer, e assim a gente entende, não, com a reencarnação e a lei de causa e efeito, mas como não sei se dizer assim, como é necessário exigir, porque sim, todo mundo tem que progressar, mas muitos pais vão dizer, e eu digo isso como exemplo, porque eu pergunto a uma pessoa, ama você por que nunca diz a seu filho que você ama? E ele diz, porque meus pais nunca me ensinaram a dizer que eu amo. Então, como muitos repetem os mesmos padrões, e outros fala, não, como meu pai nunca me disse ou me ensinou, então eu vou quebrar esse ciclo e vou ensinar coisas diferentes a meus filhos, não mais. Acho que tem toda essa questão da maturidade, não mais. Não sei, me fez pensar nisso, não? Que aqueles que não receberam um exemplo, mas
a gente entende que sempre há oportunidades para fazer melhor. Isso, obrigada. Obrigado, Yuri. Nós nascemos no contexto, né? Como Emmanuel disse nesse texto, né? Nós nascemos na família que reflete as nossas necessidades, as nossas eh, eh, obrigações, os nossos conflitos, as nossas vivências do passado, né? Afinidades, desafetos. E nesse contexto, né? Nós nascemos onde temos que nascer. E muitas vezes, né, dependendo do psiquismo da pessoa, ela será marcada, né, porque nós vemos um dos elementos da maturidade, né, que nós certamente podemos distinguir a maturidade num espírito, é quando ele é capaz de se afirmar diante de uma situação, né, que se opõe a ele. Então, nós vemos, por exemplo, uma marca dos grandes espíritos, né? Para dar um exemplo, né? Uma marca dos grandes espíritos é eles serem capazes, né, de estar todo mundo dizendo uma coisa e eles são capazes de dizer, não, não é isso e eu não vou aderir, né? Então, no contexto da família, nós podemos ver que isso às vezes acontece também, né? Você tem uma família cheia de problemas, mas dali sai uma pessoa que foi capaz, né, de se afirmar, de encontrar um caminho, de dizer exatamente, não, eu não vou repetir esse ciclo, que eu vejo que isso é mal. E há outros que vão, né, às vezes se acomodar a isso e dizer, eu fui educado assim, mas estranho, né? Porque se ele reconhece que foi educado assim, ele reconhece, né, que pode ser educar-se de maneira diferente. Então, eu acho que isso é a famosa falácia, né? O famoso sofisma. Você usa o desculpismo para não mudar, né? Sim, é verdade. E é muito, não estou dizendo que seja fácil mudar ciclos de comportamentos. É muito difícil, é um aprendizado. Exige, né, você vivenciar coisas que não aprendeu com ninguém, né? Não estou dizendo que é fácil, mas, né, se você reconhece que aquela influência determinou quem você é e você aceita e não faz nada para mudar, bom, você está dizendo que vai ser assim para sempre, né? Então, como é que a gente pode imaginar que é possível mudar, né, se nós não começamos por mudar aquilo que nós reconhecemos, né, que foi produto, né, do meio e da educação que recebemos. Então, temos que tomar cuidado com isso. Agora, há pessoas que não têm sequer este nível, né, de reconhecer que o que elas são é produto daquela situação, né? Eles nem fazem esse argumento. Simplesmente são como são e receberam aquilo, né, do lar e do meio em que viveram e reproduzem e nunca se questionaram sobre isso, né? Acham que é normal, que é assim mesmo, né? Enquanto que outros vão dizer, não, não é normal, isso não está certo, né? Então, até isso é uma questão de maturidade espiritual, né? E de escolha, porque muitas vezes nós escolhemos não reagir a isto, né? E outras vezes nos dizemos, não, eu vou reagir a isto, né? Eu vou fazer diferente disto. Então, tudo é um aprendizado, na verdade, né? Nós nascemos no contexto em que nascemos. Esse lar que Emmanuel descreve, por exemplo, é uma situação muito comum, né? Nós vemos que as relações começam a degenerar e chega num ponto que é aquilo que ele fala no final, né? Parece uma casa de neuróticos, porque ninguém se entende, ninguém ouve ninguém, ninguém fala com ninguém. Mas porque aquilo que deveria ter sido, né, trabalhado ao longo dos anos, muitas vezes não foi. E por que não foi? Bom, porque aquelas pessoas não tinham maturidade, né? Agora, é, ou porque não, no momento, né, em que deveriam ter agido, sabiam que era para fazer, mas não conseguiram fazer, né? Então, as razões são múltiplas, né? Agora, nós vamos nascer onde temos que nascer, né? Vamos ter que aprender se não aprendemos. Então, é claro que
o que é que se ensinaria nesses institutos de reencarnação? Nós não temos na Terra isso ainda, né? Nós preparamos, temos cursos, né, para grávidas e para pais, né, que vão ter bebês, mas é para falar de, né, como cuidar, como alimentar, como dar remédio. Ninguém está falando da educação de um espírito, da preparação do lar para receber aquele espírito, da importância da oração, do fato de que aquela criança vem com um psiquismo que vai estar parcialmente suspenso nos primeiros anos e que estes anos são fundamentais para a educação, porque você pode incutir novos valores, né? Novas bases para a vida daquele espírito. Nós vamos falar de tudo menos disso. Então, aí vem a necessidade de entendermos a reencarnação, entendermos quem é o espírito que está nascendo, quais são as ligações que se estabelecem no lar, por que estamos juntos, né? Por que que há crianças que são mais difíceis que outras, por que há pais que são mais aptos e mais inaptos que outros. Tudo isso é possível de entender com a reencarnação, com a imortalidade da alma, né? Agora, mais importante é que esse conhecimento, né, se fosse dado para as pessoas em instituições de educação, nós teríamos muito menos problemas do que temos atualmente nas famílias do mundo, né? Então, é catastrófico o que nós estamos vendo, sobretudo na era da informação, né, das redes sociais. É, Isso está fora de controle. Quem educa as crianças hoje é o meio exterior, né? Não é a família, não são os pais e mães. Então, quem vai ter filho hoje precisa pensar muito em como vai estruturar a vida, a educação, né? Em como reservar tempo para conversar com a criança, para ver, né? Ela chega da escola, como é que foi hoje, o que que você aprendeu, o que que falaram, como é que está teus amiguinhos, como é que foi a conversa. E nesse sentido, né, ser amigo do filho é positivo, né? Não é um amigão que vai só jogar videogame junto e jogar futebol junto, mas na hora de, né, pôr parâmetros, educação e orientação, não vai estar presente. Você tem duas crianças, né? Dois adolescentes. Não é, né? A criança só precisa olhar para o pai e para a mãe e saber, eles estão ali, eles me dizem o que é para fazer, eles sabem o que é para fazer e eu fico confortável, né? Ele está seguro sabendo que tem alguém ali que é a referência para ele, né? Então, ser amigo do filho, né, dos filhos, no sentido de estabelecer uma relação de diálogo com eles. Isto é ser amigo. Porque este hábito pode se manter por toda a vida da família. Inclusive ao ponto que, num certo momento, são os filhos que vão vir nos dizer: não, pai, né? Não, mãe, não é bem assim, né? Calma, veja bem isso, olha aquilo, né? E você faz aí um verdadeiro trabalho de crescimento mútuo, né? Em que, eh, e idealmente, né? O que quer todo professor? Que o aluno o depasse, né? O que quer o pai e a mãe? Que os filhos os depassem, né? Que vão além deles e que possam não olhá-los depois com, né, que burrinho, né, que é meu pai e minha mãe, mas olhar com a mesma bondade, né, com que eles foram educados para ajudar, né? E aí cabe o que a este pai e essa mãe? Dizer, né, meu filho sabe mais do que eu, minha filha sabe mais do que eu preciso aprender com ele isso, né? Então, o processo educativo é permanente na nossa vida, né? Agora, a responsabilidade de ser pai e mãe é imensa quando nós entendemos tudo isso. Agora, quando nós não entendemos tudo isso, nós vamos fazendo, filho, educando como podemos e vamos vendo o que estamos vendo, né? As famílias desorientadas, desestruturadas, porque não há essas instituições de ensino, né? Nós espíritas talvez devêssemos, né, começar a pensar seriamente nisso. O que estamos fazendo aqui é um pouco isso, né? Mas é limitado, é para um grupo pequeno de pessoas, né? Isso deveria ser conhecimento generalizado, como diz Leon Denis, né? Nós vamos para a universidade aprender como é o átomo, mas não sabemos o que fazer com a educação de um filho,
né? Então é catastrófico. É claro que nós estamos invertendo as prioridades, né? E uma criança, ela olha mesmo para o pai e a mãe, né? Como o Alexandre e a Júlia levantaram a questão, como um Deus, porque a primeira imagem de Deus, né? Porque existe um ser mais frágil, dependente e vulnerável do que um bebê? Não existe, né? E ele chora, quem aparece? A mãe ou o pai, né? E ele está crescendo. Se ele não for alimentado por esses dois indivíduos, ele morre. Se ele não for banhado, ele vai ficar sujo. Se ele não for aquecido, ele vai morrer de frio. Se ele não for tirado das cobertas, ele vai morrer de calor. Ele é completamente dependente, né? É o ser mais dependente das crias da natureza, é o ser humano, né? Então, isto deveria nos levar, né, a refletir sobre a importância que nós temos, né, e em que sentido. O que nós falamos, como nós expressamos emoções, como nós sorrimos, como nós reagimos, tudo isto é medido e olhado pela criança, porque nós somos a referência que ela tem, a primeira referência que ela tem, né? Então, nós precisamos ensinar essas coisas, né? Mas infelizmente ainda não temos no mundo instituições organizadas para fazer isso, né? Giovana? Seria ideal, né? Que, como assim, como a gente tem escolas para aprender a dirigir, né? Deveríamos ter escolas para aprendermos a ser pai e mãe. Porque seria maravilhoso, né, que cada pai e cada mãe tivesse, né, diante de uma notícia de uma gravidez, ou mesmo antes, né, na preparação, quando está construindo uma família, ou da notícia de uma gravidez, ou de ver aquele bebê que chega ao mundo, de olhar para aquela criança e saber que aquela criança não é um corpinho, né? Sim, é um corpinho que precisa de cuidados, né? De ser alimentado, de ser aquecido, de ser limpo, né? É um corpinho, mas ali dentro existe um espírito, existe uma alma. E essa alma está chegando ao mundo para ser educada, né? Para continuar no seu processo de crescimento e de aprendizado. Então, seria maravilhoso essa consciência de cada pai, de cada mãe, porque aquela criança não está começando ali. Ela está vindo de uma existência, de várias outras existências, ela está trazendo com ela uma história. É aquela criança, é aquele espírito que está ali naquele corpinho frágil, ele tem, assim que começa a crescer um pouquinho, ele já começa a manifestar o que ele tem dentro dele. Começa a manifestar se tem bondade ou se tem egoísmo. A gente vê crianças pequenininhas que não sabem repartir nada com outras crianças, né? A gente vê crianças pequenininhas que já manifestam maldade. De onde vem isso, né? Assim, as pessoas deveriam fazer, né? Fazerem-se mais perguntas. De onde vem isso? Então, o pai e a mãe, né, quando recebe uma criança na família, está recebendo ali um espírito a ser educado, um espírito a ser conduzido, né, num processo de aprendizado contínuo, porque ele está vindo, né, de outras histórias, de outras vivências, e está novamente vindo ao mundo para continuar nesse processo, né, de aprendizado. Então, a família, como diz Emmanuel no texto, né, ele fala: identificamos o lar, a escola viva da alma, né? Então, a família é a escola da alma, é o primeiro grupo, né, onde um espírito chega para começar uma nova etapa da sua existência, uma nova etapa do seu aprendizado, né, do seu caminho. E ele tem ali diante dele, né, e a família diante de si tem ali um livro todo em branco, né, com páginas em branco, porque vai ser uma nova história que vai ser escrita. Mas daí a importância, né, da família e dessa consciência, porque
em se constatando que as fraquezas daquele espírito, né, as tendências daquele espírito, né, desde pequenininho já de ir corrigindo. Gente, os primeiros 7 anos de uma criança, eles são de extrema importância. Os primeiros 7 anos é onde a gente corrige, né, onde a gente tem a oportunidade de fazer as correções, de fazer de trocar, né, de colocar no caminho certo. Porque depois, quando vai crescendo, né, aquele espírito ele vai manifestando, quando a gente já estudou isso aqui em outros momentos, né? A criança vai crescendo, chega na adolescência, aquilo, as suas tendências vão se manifestar, né? Então, até os 7 anos, né, a gente ouve falar, né, psicólogos falando, né, psicanalistas, que os pais deveriam, né, diminuir o ritmo e dedicarem-se muito mais, né, do seu tempo àquela criança que está em formação, porque é desde criança que vai sendo corrigido, né, de sendo percebido as tendências ruins da criança, daquele espírito. Porque não é uma criança, é um espírito que está ali, que precisa, né, ser direcionado, precisa receber, né, as orientações para que ele aprenda como espírito, para que consiga vencer as suas tendências ruins, né, e comece a adquirir virtudes. Então, dentro do lar, é tudo isso que acontece, né? Dentro da família, na proximidade do lar, junto, né, daqueles com quem a gente convive, porque dentro de casa a gente convive anos e anos, né? E é ali que se manifesta, né? É ali que se manifesta a agressividade, é ali que se manifesta a cólera, é ali que se manifesta a maldade, né? A falta de paciência, se manifesta dentro de casa. Então é preciso todo, né, uma maturidade, né? E como Emmanuel diz, né, pais imaturos vão gerar uma família completamente, né, desprovida de direção. Então, daí a importância da maturidade. E ele fala, não é uma maturidade é maturidade espiritual, né? A maturidade da consciência de que estamos, né? Somos espíritos juntos e de que a família é um grupo que é preparado pela espiritualidade. Nós nascemos com quem temos que nascer. Na nossa família temos aqueles que precisamos ter, né, para corrigirmos os nossos erros do passado, para sublimarmos o amor, né, para que ódios do passado sejam desfeitos, porque muitas vezes dentro de uma família nascem espíritos que se odeiam, nascem espíritos que não entram em acordo, não sabem dialogar. Então, dentro da família existe todo esse processo, né, de construção. E se não fosse isso, né, os ódios levariam muito mais tempo para serem corrigidos, né? Então, dentro da família, existe a possibilidade da sublimação dos sentimentos, né? Sublimar o amor, né? O respeito, saber aprender a dialogar. Então, família é construção, mas essa consciência ela é muito importante para que essa construção aconteça. Porque se pai e mãe, né, são os adultos da casa, não tiverem a consciência necessária, né, para conduzir, né, a educação dos filhos mesmo antes da encarnação, né, porque a gente pode desde antes da concepção de uma criança já orar para que a criança venha, né, preparada para o aprendizado, que aceite, né, ser corrigido, que aceite ser conduzido. Então, e é com Jesus que tudo isso acontece, né? A gente tem um texto, né? Jesus no lar. É trazer Jesus para o lar, para que ele, né, oriente a educação e oriente a vida em família, porque é dentro do lar, né, que é a nossa primeira escola, é a escola da alma, né? Que é o espírito em aprendizado ali dentro. Bom, obrigado, Giovana. É isso, né? Nós, no futuro, talvez venhamos a ter, né, provavelmente nascidos do meio espírita, essas iniciativas, né, que não serão circunscritas só a pequenos grupos de estudo, como este, mas a possibilidade, né, de educarmos, e não é quando vem a notícia, não, estou grávida, né? Isto quando as pessoas começam a entrar na juventude, né?
nós deveríamos ter, como parte do processo educativo, né, informações que dessem a esses jovens a orientação, né, sobre a vida, a reencarnação, os objetivos da reencarnação, da constituição de uma família, do papel do pai e da mãe, né, dos papéis de cada um na família. Então, estes elementos todos, né, deveriam ser parte da nossa educação, mas infelizmente ainda não são, né? Então, um jovem, né, que vai constituir família hoje, ele tem que olhar, né, é, ele tem que olhar com muito cuidado para tudo isso, né? Por exemplo, nós nunca pensamos, né? Por que escolhemos as pessoas que escolhemos? Nós já falamos do encanto do namoro, né? Mas há encantos que são convites para o abismo, né? Porque são o retorno de pessoas do passado que sim vão nos encantar, mas não quer dizer que seja um encanto, né? O, o canto das sereias é muito bonito, né? Dizem, né, na mitologia que é irresistível, tanto que os marinheiros se lançavam no mar ou levavam um navio, né, a se estatelar nas pedras. Então, não quer dizer que todo encantamento, né, é positivo. Então, qual é o critério, né? Encontrarmos pessoas que queiram crescer, encontrarmos pessoas que aceitem melhorar-se e estruturarmos as nossas famílias nas bases deste fundamento, né? Estamos juntos para melhorar, para crescer. Mas não é, infelizmente, né? Nós vemos que há famílias que são famílias temporárias, famílias que são famílias que vão se formar pelos laços materiais, mas não possuem ainda laços espirituais. Há famílias que vão se formar com base nos laços do passado, mas que não vão se estruturar para transformar esses laços, né, em construção. Há famílias que se estruturam completamente alheias à estruturação espiritual, não tem como ponto de referência a espiritualidade. Isto é convite para catástrofe, inevitavelmente vai, né, haver problemas, porque a educação da família, né? A família sem um centro espiritual de referência é catástrofe, né? Quase sempre é o que nós vemos, né? Cada um vive para um lado, cada um puxa para um lado e nós não nos organizamos em torno de um centro de referência. O pai e a mãe podem ser centros de referência espirituais para os filhos, porque eles têm como referência alguém maior do que eles, né? E não porque são eles em si mesmos essa referência. Agora, tudo é aprendizado, tudo é possível de ser corrigido, tudo é possível de ser melhorado. Ah, meu Deus, ouvindo tudo isso, eu constato que minha vida foi um erro, um fracasso. Não, não existe isso. Tudo é aprendizado, nós estamos sempre diante da opção da reestruturação. Muitas vezes nós estamos nos julgando de maneira anacrônica, né? O que eu sei hoje, eu julgo a pessoa que eu fui há 20 anos atrás, mas eu não tinha a experiência que eu tenho hoje, nem as vivências que eu tenho hoje, e eu preciso ter, né, um pouco de bondade também para entender que nós nem sempre agimos, né, em plena consciência, nem sempre tivemos a orientação certa, e muitas vezes não tivemos, né? Como a Yuri lembrou, exemplos, né? Nós tivemos que aprender por nós mesmos, tivemos que. E sim, é muito difícil isso, né? Quando nos faltam exemplos, né? Uma pessoa que cresceu numa família em que a resposta para tudo era a cólera, que nunca aprendeu a dizer, né? Eu te amo, a manifestar carinho. Claro que isto vai criar dificuldades, né? Para a nossa vida. Mas o propósito da nossa vida é aprendizado, né? Então, reconhecer que eu não sei e que eu preciso aprender aquilo também é parte do nosso crescimento, né? Da nossa melhoria. Então, nós não temos muita opção, né? Ok, estou entendendo tudo isso agora. Bom, eu vou começar a fazer o melhor que eu posso agora, né? Não fiz o melhor, não deu certo. Bom, eu vou tentar corrigir, vou tentar ajudar meus filhos e minha família
a ver o que que nós podemos fazer, né? Porque não adianta ficar contando os erros e quem é o culpado e quem, né, o que é que eu posso fazer para que a minha vida hoje seja uma vida melhor, para que a minha família possa ter um pouco de paz, para que eu possa fazer algo pelas pessoas com quem eu estou e por mim mesmo. É esse o objetivo, né? Oi, Alexandre. Te ouvindo. Teu som. Tava pensando a respeito desse julgamento de época, né? Porque eu olho as coisas que eu fazia, a maioria das coisas que eu fazia eu não faria hoje, de jeito nenhum, assim. Então não dá mesmo pra gente se julgar, né? Fora do tempo. E tava pensando, vocês agir falando, a vontade de terminar o estudo e dar um beijo nas crianças, falar eu te amo, né? Aproveitar que o coração tá cheio de amor, né? E eu tava meio rindo quando a gente falou de Jesus no lar, porque uma história muito simples, assim, meu sobrinho tá aqui, ele mora numa big casa em Brasília, uma mansão, dorme num colchão muito caro, e ele tava falando para mim, tio, não sei o que acontece aqui na sua casa, eu durmo muito bem. Tá dormindo num colchão, tem muita gente em casa, tá dormindo num colchãozinho no chão, super simples. E eu fiquei pensando qual seria a diferença, né? Porque material tá perdendo aqui, né? Jesus no lar, né? Oração, intenção, vontade de mudar. É isso. Pequena anedota. Obrigado, Ali. Júlia? Eu achei legal que a Giovanna falou desse livro. É um dos livros que eu gosto bastante do Chico. E quando eu era criança, a minha mãe me levava sempre pro centro espírita, né? E aí depois, quando eu fiquei, agora eu já sou adulto, e um dos meus irmãos também é. Aí agora, na verdade, eu é que sempre motivo a família a fazer o evangelho no lar, porque agora a gente não é mais criança, né? Então você aprendeu com os pais, então você também tem que mostrar o que você aprendeu, né? E é exatamente esse livro que a gente está lendo. E eu acho isso muito importante, sim, porque a gente já. A família já é espírito, então, tipo, dá esse momento para você realmente estar com a família, para você refletir. Isso é muito importante, né? De tudo que você aprender, né? No fim das contas, você tem a oportunidade de aprender com seus pais, mas você também tem que mostrar, né? O que você fez disso tudo, né? Porque não adianta só depois culpar assim, poderia ter feito isso melhor ou isso foi bom, mas também tem que aplicar aquilo que você aprendeu com seus pais, porque é daí o nosso papel quando a gente se torna adultos, né? Sim. É isso mesmo, Júlia. E essa necessidade, né, de ter Jesus no centro da nossa vida espiritual, de ter o conhecimento espiritual. Se nós tivéssemos, né, a orientação adequada para fazer isso desde o início, né, para entender a importância disso, porque não é fazer por fazer, é realmente entender a questão dos valores, né, dos fundamentos da vida, em torno do que nós vamos fundamentar a nossa vida, né? Nós vemos famílias que fundamentam suas vidas no ganho de dinheiro, né? Bem, claro, nós precisamos ganhar, trabalhar, né? Mas não é esse o fundamento da vida, né? No status, em aparecer, em coisas materiais, e depois você não entende, né, que tem uma pessoa, né, ou filhos problemáticos, ou que não valorizam o pai e a mãe, ou, né, que não tem piedade dos outros e da própria família. Né? Mas nós somos espíritos complicados, nós nascemos nesse mundo trazendo conosco a soma das experiências que o nosso psiquismo na infância apaga. Mas lá pela adolescência e início da juventude, o psiquismo do indivíduo começa a despertar. E nós, pais, não temos consciência disso, né? E muitas vezes os pais e mães são pessoas que se esforçam, que trabalham, que fazem, que dão exemplo e têm um filho, né? Ou filhos que são problemáticos, são almas muito complicadas, né, e que não vão aproveitar esse exemplo, né? Então, nem sempre tudo repousa nas costas do pai e da mãe, mas no fato de que você pode ter uma alma tão refratária que ela não aproveita o fato de ter bons pais. Ou
Vamos dar dois exemplos extremos. Você pode ter um pai e uma mãe muito bons, né? E um filho refratário, e ele não vai aproveitar, ele só vai pegar aquilo que não é para pegar, né? E você pode ter um pai e uma mãe muito imaturos e vai ter um filho, por exemplo, que vai aproveitar o melhor dos dois, né? Porque já é uma alma que tem, né, uma possibilidade de aprendizado maior. Então, as variáveis são múltiplas, né, nas relações de família. E as pessoas, né, eu lembro, né, de crianças com quem eu trabalhei, é, você falava o dia inteiro, né, coisas boas. E aí você falava, escapava um palavrão ou um meio palavrão, né, e era aquilo que ele pegava e repetia, né? Então você fala, caramba, né, como é que é isso? Né? Você pode falar o dia inteiro uma coisa boa e o danado pega aquilo que não presta. Não, é isso, né? Então a gente tem que saber, né, ter noção dessas realidades e fazer o melhor que a gente pode, né? Agora, não vai haver, né, nós não temos como controlar tudo. Que tudo que nós podemos fazer é dizer, bom, em face do que eu estou aprendendo, eu vou fazer o melhor que eu posso, né? Vou tentar mudar, vou tentar construir, vou tentar, né? Às vezes a questão, né, de os jovens, né, os que estão aqui já são casados, têm filhos, é uma realidade, mas um jovem, por exemplo, ele está aprendendo tudo isso, né? Você vai casar com alguém que não tem os teus valores, que não tem perspectiva espiritual da vida, bom, tome cuidado, porque você vai ter problema, né? A pessoa está aberta a isso, bom, ótimo, não está, bom, eu diria, tome cuidado, né? Porque você pode entrar numa enrascada. Por quê? Porque essa pessoa não vai, né, ter a tua visão de valores, de educação, de vida, né? Então, Jesus nunca vai ser o centro da vida dessa família, né? E por que Jesus deve ser o centro? Porque ele é o aglutinador do bem em nós, né? Ele é o imã do bem que puxa, né, todos nós para o melhor de nós mesmos. Ele é aquele que é a luz que orienta a nossa família, que orienta nossas vidas, o nosso esforço de aprendizado, de melhora nesse mundo. Então, é a luz para a vida. Para que nós reencarnamos? Né? Para melhorar, para crescer, para fazer a nossa melhoria espiritual. Agora, um lar que é centrado em Jesus, ou que tenha uma pessoa, né, que esteja centrada em Jesus, porque às vezes não pode ser o lar todo, mas tem uma pessoa, ao menos, que é centrada em Jesus. Esse lar tem uma esperança, né, de luz, de socorro. Agora, não existem famílias perfeitas, não há situações ideais, né? E quando há famílias bem estruturadas, é porque nosso Senhor Jesus Cristo e o plano espiritual estão esperando desta família trabalho, né? Trabalho. Que façam alguma coisa para colaborar, para ajudar os outros, para servirem à humanidade, né? Então, não é nos fecharmos no nosso reduto de equilíbrio e bem-aventurança, né? É dizermos, bom, Jesus nos ofereceu a possibilidade de estarmos num lar equilibrado para que nós possamos ajudar os outros, né? Então, nós estamos sendo convidados para o trabalho. Porque a nossa grande família é a família humana, né? O que nós não aprendermos no lar, podemos aprender fora dele, né? O que não ensinarmos para os nossos filhos, talvez possamos ensinar para outros jovens, né? A orientação que não pudemos dar ou não tivemos a capacidade de dar num certo tempo, nós podemos oferecer a outros depois. Qual é o problema? Né? O que é redenção na nossa vida, né? Amanhã eu vou fazer uma palestra sobre isso e cai bem o termo, né? É, é resgatar-se, né? Você, Maria Madalena, ela não podia mudar o passado dela, mas ela pôde mudar o futuro, né? Ela pôde orientar outras mulheres sobre o verdadeiro amor, né? Sobre as verdadeiras relações, né? Zaqueu centrou a vida dele toda no dinheiro, mas ele, qual foi a primeira coisa que ele fez quando conheceu Jesus? Não é isso o importante da vida, né? Isso é só uma parte, talvez a menor.
Então, essa redenção que pode vir, né? Você vê pessoas que foram drogadas e vão auxiliar pessoas, né? Hoje para que não se droguem, né? Mães que perderam seus filhos em acidentes de carro que vão nas escolas orientar jovens para que tomem cuidado, né? Com motos e carros, com drogas. Então, a redenção da nossa vida vem de simplesmente querermos fazer algo, né? De aproveitarmos mesmo as experiências mais dolorosas, mais tristes, para que isso possa ser útil, né? A nós e a outros. Então, eu acho que estamos aprendendo, né? Sim, o que o Alexandre falou, né? É o que nós sentimos todos. Quanta coisa, né, nós faríamos diferente. Não só em termos de família, em termos de vida, de relacionamento, de escolhas de amizade, de quase tudo. E muitas vezes é da dor que vem o aprendizado para nós, né? É das quedas, dos fracassos, das perdas, é, das situações difíceis que passamos, né? Quem dera, né? A gente pudesse decidir tudo já com conhecimento, mas a gente não tem ainda, né? Nós estamos no aprendizado para isso. Um dia nós teremos, né, a maturidade necessária diante de cada decisão, diante de cada possibilidade, E, né? e, e Um dia teremos teremos. e teremos esse feeling natural que nós não tínhamos, né? Nós teremos essa sabedoria natural que vai vir conosco, já fruto dessas vivências que nós estamos tendo, né? Então, nós já vamos ser aquela pessoa que faremos escolhas mais elaboradas, mais atentas, né? Mas nós estamos aprendendo, né? Então, não adianta ficarmos chorando, né? Estamos aprendendo, né? E vamos aprendendo. Oi, Júlia. Sim, isso também eu não lembro mais onde eu li isso, mas que quando você toma uma decisão sem ter. Óbvio que o nosso mentor e outros espíritos nos ajudam a tomar decisões melhores, as pessoas que a gente conhece, mas quando a gente tem um problema, um desafio, a gente consegue, com a nossa própria decisão, sem a influência do mentor, sem a influência de outras pessoas, tomar a decisão é porque realmente aquilo já está mais como se diz, aprofundado, talvez, com uma base mais sólida dentro da gente. Isso realmente, às vezes eu até peço assim, não, eu peço assim, não, mentor, não me dá uma resposta, deixa eu tentar resolver esse problema sozinha para ver se realmente eu aprendi ou não, porque às vezes você precisa realmente ver se você aprendeu ou não bem aquela, se está realmente de forma inconsciente em você, já no seu espírito, né? É. É isso mesmo, Júlia. Vamos aprendendo, né? E à medida que incorporamos o aprendizado, nós vamos externando esse aprendizado, né? E levemos muito a sério tudo isso, né? Porque esse conhecimento, ele não é teoria, né? Nós que já temos experiência sabemos, né, da importância que isso tem e em qualquer fase da vida, né? Se vamos formar família, isso é importante. Se já temos família, se já nossos filhos estão grandes, se estamos para ser avós, se, né, daqui a pouco nós vamos estar entrando, né, nós aqui também, provavelmente nessa nova experiência, né? Então temos que nos perguntar, né? É a hora de se perguntar qual é o meu papel, né? O que se espera de mim, o que eu devo fazer, a hora que isso acontecer, qual é o papel de um avô, né? Mimar, né? Ajudar os filhos, como é que eu vou ajudá-los? Como é que eu faço? Né? Então, são coisas novas, né? Então, nós temos que pensar, né? Ah, eu vou constituir uma família, né? O que que é uma família? Como é que eu quero lidar com a minha família? O que vai ser a minha relação com meu esposo, com a minha esposa? Como é que nós vamos resolver os problemas? Em que momento nós vamos conversar? Ah, depois nós vamos ver, né? Depois que a gente casar, vai se resolvendo. Não, não vai se resolvendo. Como se não conversar agora, e se a conversa agora não der certo, é porque não vai dar certo depois, né? Se não houver espaço agora para conversa hoje, agora, não vai ter depois, né? Então nós temos que aprender. E eu e a Giovana, por exemplo, vamos ter coisa para aprender, né? A Ana Célia, né? Todos nós aqui que já temos filhos, né, em idade adulta, daqui a pouco vamos ter que aprender como ser avós, né? E é um novo aprendizado, né? Eu vou esperar, né? Não, eu tenho que começar a pensar já, porque estamos aqui estudando, né? Então é um permanente aprendizado.
finalizamos, né? O nosso tempo está acabando. O que é que nosso Senhor espera de nós? Faça com o melhor que você pode, faça com amor, né? Se você errar, né, não tem problema, a vida vai te dar a oportunidade de refazer. Emmanuel diz, né? Quando nós erramos por amor, é mais fácil se corrigir, né? Porque não há o orgulho e o egoísmo implicados. Agora, quando nós erramos pela inteligência, aí é sempre muito difícil, porque nós acreditamos que estamos certos, né? E aí o egoísmo e o orgulho se manifestam. Uma pessoa pode errar, né, com boas intenções, e ela vai corrigir do mesmo jeito, né? Mas quando nós somos muitos senhores, né, da nossa razão, da nossa inteligência, o erro pode levar muito tempo para ser corrigido, né? Porque nós não aceitamos a possibilidade de estar errados. Então vamos aprendendo, meus irmãos, com muita paciência, com muito amor, né, entendendo que aos poucos, né, nós vamos chegando lá. Oi, Joana, você ia falar alguma É coisa? só falar que a gente tem que fazer o melhor que pode, porque nós não falamos aqui, né? Mas existe também todo um contexto do mundo em que nós estamos vivendo, né? Com certeza. Então, a gente pode, dentro de casa, fazer, né, todo um trabalho educativo, consciente, mas os nossos filhos estão expostos a situações difíceis fora do lar, né? Com famílias desestruturadas. Eles vão ter amigos, né, que vão influenciá-los de uma forma negativa. Então tem tudo isso, né? Mas se a gente, por isso que a gente tem que ter Jesus, né? Jesus no lar, que ele seja o centro, que ele seja a força, que ele seja o mestre e o guia, porque diante das situações diversas que nós podemos enfrentar, né, na nossa vida, Jesus vai ser sempre o nosso amparo, o nosso sustento, porque a gente não vai ter controle sobre tudo, né? É impossível ter o controle sobre tudo. A gente tem que fazer o melhor que nos cabe fazer, dentro das nossas possibilidades, dentro da nossa maturidade, porque muitas vezes a gente também não tem a maturidade necessária para dizer sim, sim, não, não, para saber tomar a decisão correta, saber amar sem ser permissivo. Tudo isso está em jogo, tudo isso é aprendizado, entendeu? Então, é tentarmos sempre fazer o melhor ao nosso alcance, dentro das nossas possibilidades, orando muito para sermos orientados, porque Jesus orienta, os benfeitores nos inspiram, nos intuem. Agora, tentarmos fazer a vida sem essa ajuda do alto, que isso acho que fica insuportável, e às vezes a gente vai querer viver, né, nessa autonomia sem o auxílio divino é muito arriscado. É muito arriscado, é comprar o sofrimento, porque cedo ou tarde o sofrimento vai chegar. E sofrimento vindo de filhos desencaminhados ou de problemas é um sofrimento muito grande. Então é Deus na nossa vida orientando, De pais né? desencaminhados, né? Porque nós vemos crises criadas nos lares por pais que estão desorientados e os filhos às vezes são vítimas disso, Então, né? Então, pais desorientados, como é que pais desorientados vão orientar os filhos, né? Então são muitas as as variáveis. variáveis, não tem como cobrir tudo, né? Mas Jesus sabe de tudo, nos conhece e nos ajuda sempre. Não tem como, né, darmos conta de tudo, mas temos como fazer isso, fazer o melhor, estudar, né, e ir trazendo Jesus para as nossas vidas. Que sejamos um no lar, né? Você não precisa de muitas, você precisa de uma pessoa que tenha consciência e que tenha capacidade de transferir essa luz, né? Nem que seja no silêncio, na oração, né, pacientemente. É isso que nós precisamos, né? Há almas que levarão séculos para serem educadas. Por que que nós queremos ter a pretensão de achar que vai ser hoje, né? Nós provavelmente chegamos aqui onde chegamos depois de séculos de estrada, né? Se nós fôssemos assim tão capazes, nós talvez, né, já devêssemos ter ouvido Jesus lá atrás. Por que que estamos hoje chegando aqui, 2000 anos depois?
Talvez o filho que temos conosco, o parceiro, a parceira, o amigo, o familiar, né? É alguém que vai precisar de séculos ainda para entender essa mensagem que nós já estamos começando a entender. Então, amor, paciência, né? Nós temos que preencher a eternidade, já tem por onde começar. Então, vamos lá, amigos, vamos finalizar por hoje, fazermos a nossa prece. Querido Mestre Jesus, queridos benfeitores, entre os quais se encontram antigos afetos, aqueles amores dos quais às vezes sentimos uma imensa saudade. Que nos prepararam o caminho, que nos trouxeram às portas da nova vida e que muitas vezes nos acompanham todos os passos, pacientemente, auxiliando, amparando e esperando que nós façamos o mesmo por aqueles que esperam de nós um pouco de bondade, de paciência, de compreensão. Que estes seres queridos possam abençoar-nos em Teu nome, Senhor, pois eles possuem o verdadeiro afeto, aquele que respeita nossa liberdade, orientando com paciência. O afeto que mostra o caminho, mas que entende que nem sempre estamos prontos, que persistem com bondade, sem imposição. Nós agradecemos, Senhor, a bênção destas luzes nas nossas vidas. Que possamos orar mais, que possamos ouvi-los mais no silêncio dos nossos momentos de reflexão, de oração. E que possamos, Senhor, limpar nossas almas de desejos, ideias, concepções e nos apresentarmos diante de Ti para pedir-te, Senhor, que devo fazer. Não o que eu quero fazer, não o que eu sonho fazer, não o que eu acho que deva fazer. Senhor, o que eu devo fazer? E que nosso coração possa colocar esta pergunta e silenciar para ouvir a resposta. Pois em toda situação há a nossa maneira e há a vossa maneira, Senhor, de agir. Que o Senhor nos abençoe e que possamos prosseguir aprendendo, melhorando, crescendo. Guarda-nos, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja, Senhor.